Olá pessoal, bem-vindo ao canal para mais uma sequência de estudo, continuação do nosso estudo sobre função de segundo grau. Já havíamos na aula anterior resolvido 4 questões sobre essa sequência de estudo sobre função de segundo grau. Agora nós vamos dar continuidade à nossa resolução de questões com a questão número 5. Vamos ver o que diz a questão número 5 e mesmo antes de começarmos, convide seus amigos, se inscreva no canal, deixe seu like. Deixe seu comentário para que o nosso canal cresça cada vez mais. Então vamos ver o que diz a questão de número 5 dessa sequência de estudo. Está pedindo na questão que nós determinemos aqui o valor de m, de modo que o valor máximo dessa função f de x, m mais 3, que multiplica x ao quadrado, mais 8x menos 1, desde que esse valor máximo ele seja igual a 8. É o que ele está afirmando aqui, que o valor máximo dessa função igual a 3, igual a 3. Então, nesse caso, ele já está afirmando aqui, no caso, nós temos o quê? Nós temos que ele afirmou na questão que o valor máximo, V de máximo, ele é igual a quanto? Ele é igual a 3. Aí você lembra lá da fórmula do valor máximo. Qual é a fórmula do valor máximo? A fórmula do valor máximo é o y do vértice. E quem é o y do vértice? O y do vértice aqui no caso ele está dizendo que esse y do vértice, que é o valor máximo, ele é igual a 3. Qual é a fórmula de fato do valor máximo y do vértice? É menos o delta, tudo isso aqui dividido por quanto? Dividido por 4a, isso aqui igual a quanto? Igual a 3. Então é essa expressão matemática, essa igualdade com esse valor máximo que nós vamos encontrar esse parâmetro m que ele está pedindo aqui na questão, esse m que nós temos aqui na questão. Então veja que aqui na fórmula, aqui na nossa fórmula, nós precisamos de quem? Nós precisamos do delta. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcularmos o delta. O delta aqui no caso, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então vamos calcular aqui separadamente esse valor do delta. O delta nesse caso, que é o valor do nosso b, o valor... Tirando aqui os coeficientes dessa função, nós vamos ter o a, que é o que fica próximo ao x ao quadrado, nós vamos ter aqui o m mais 3. Então aqui nós vamos ter m mais 3. O b é o que fica próximo do x, no caso é o 8, positivo. E o termo independente c, ele é igual a menos 1, no caso, esse menos 1 aqui. Colocando a nossa fórmula, nós vamos ter o seguinte. Continuação aqui no caso, o b vai ficar 8 ao quadrado, olhando para essa fórmula aqui. Menos 4 vezes o valor do A, que é o valor do A no caso é M mais 3. Isso aqui tudo multiplicado por quem? Multiplicado pelo valor do C, que nesse caso é o menos 1, dentro parênteses. O delta nosso aqui no caso vai ficar 8 ao quadrado, 64. Vamos multiplicar primeiro esse número de fora aqui no caso. Menos com menos aqui vai dar mais. 4 vezes 1 dá 4, que multiplica aí o M mais 3. Nesse caso aqui o delta vai ser igual a 64, multiplicamos 4 vezes m dá 4m, 4 vezes 3, isso aqui vai ser igual a 12. O delta aqui no caso vai ser igual a 4m mais 64 somado com 12, nós vamos ter 76. Então esse aqui é o valor que nós encontramos para o delta. Jogando esse valor na fórmula, nós vamos ter isso aqui. Colocando na nossa fórmula aqui do valor máximo, nós vamos ter o nosso segundo tópico de cálculo. Qual vai ser, professor? Menos o valor do delta, colocando dessa expressão. O delta 4m mais 76, então colocamos dentro do parênteses 4m mais 76. Tudo dividido por quem? Por 4 vezes o valor do A. Aí aqui 4 vezes o valor do A, o A que nós temos aqui é m mais 3. Isso aqui tudo igual a quem? Tudo igual a o 3, que é o valor máximo. Fazendo o jogo de sinal primeiramente aqui, para eliminarmos esse parênteses, nós vamos ter aqui menos 4m, menos 76, tudo isso aqui dividido por 4 vezes m dá 4m, e 4 vezes 3 nós vamos ter 12. Esse resultado aqui no caso, igual a 3. Fazendo aqui o meio pelos extremos, aqui embaixo nós temos 1, não esqueçam disso, 3 vezes 4m mais 12, nós vamos ter aqui 12m mais quanto? 12m mais 36.
E nós vamos ter 1 que multiplica esse número aqui de cima, menos 4m menos 76, vai dar menos 4m menos 76. Levamos o m para o primeiro membro e o número para o segundo membro. Ficaria 12m mais 4m, isso aqui tudo igual a menos 76, que já está no segundo membro. Quem está mais, vem para cá, menos 36. Aqui nós vamos ter 16m igual a menos, somando menos 76 com menos 36, nós vamos ter menos 112. Logo, isolando o nosso m, nós vamos ter menos 112 dividido por 16. Você fazendo aí as devidas contas, você vai encontrar menos 7. Então, o nosso m, ele está pedindo na questão para que esse valor máximo seja 3. Esse m que nós estamos procurando, ele tem que valer menos 7. Menos 7, nós temos o gabarito na letra D. Vamos dar continuidade aos nossos estudos respondendo a questão 6. O que diz a questão 6? É uma questão mais abrangente, dada a função do segundo grau. Aqui nós temos a função quadrática, a função do segundo grau. Vamos definir logo aqui de imediato os coeficientes para a gente aprimorar e já ir adiantando os cálculos. O coeficiente A ele é menos 1, o coeficiente B é o que está perto do x, aqui no caso é o 6, e o coeficiente C é o menos 9. Agora vamos ver o que pede. Letra A. Se a concavidade da parábola está voltada para cima ou para baixo. Então nós vamos começar a solucionar. A letra A está perguntando se a concavidade dessa parábola é para cima ou para baixo. Concavidade da parábola é o gráfico da função do segundo grau. Se está voltado para cima ou para baixo. O que define a parábola voltada para cima? Só um instante, voltada para cima e parábola voltada para baixo. O que define é o valor do A. Quando a parábola é voltada para cima, o valor do A é positivo. Quando a parábola é voltada para baixo, o valor do A é menor que zero, negativo. No nosso caso, o valor do A é negativo, menos 1. Então, nesse caso, o A é igual a menos 1, que é menor que zero. Nesse caso, aqui, a nossa voltada, voltada para baixo. A parábola desse gráfico aqui, voltada para baixo. Então, veja que a letra A solucionada. O que pede a letra B? Ele quer os zeros da função. Esse zero da função, gente, nada mais é, zeros da função nada mais é do que as raízes. Aqui zeros é a mesma coisa de raiz, são os números que zeram a nossa função. Nesse caso, está pedindo se existe o x' e o x duas linhas. Caso eles existam, nós temos que procurar ele. Para encontrar o zero de uma função, nós temos que pegar a nossa função aqui, f de x, e igualar a zero, para encontrar as raízes dessa função. Nesse caso, vai ficar menos x ao quadrado, mais 6x menos 9, tudo isso aqui igual a zero. Aplicamos aqui o delta vai ser igual a 6 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes o valor do a, que é menos 1, vezes o valor do c, que é menos 9. Todas essas informações estão aqui. Então, o nosso delta, continuação aqui do nosso delta, nós vamos ter o delta igual a quanto? 36 menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos. Então, nesse caso, 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes 9, 36. Logo, nós chegamos à conclusão que o nosso delta ele é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, o que acontece? Delta igual a zero, as raízes x' e x duas linhas vão ser iguais. Então, condição estabelecida, vamos ver as raízes. X é igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, tudo isso aqui dividido por 2a. Nesse caso, nós vamos ter o quê? Que x vai ser igual a menos o valor do b, que no caso aqui é 6, vai ficar menos 6, mais ou menos o delta, a raiz do delta, que no caso é 0, raiz de 0 é 0, 2 vezes o a é menos 1, aqui vai ficar 2 vezes menos 1. O x vai ser igual a menos 6, aqui no caso esse mais 0 e esse menos 0 não vão alterar nada, e 2 vezes menos 1 nós vamos ter menos 2, e menos 6 dividido por menos 2 nós vamos ter mais 3. Então veja que nós temos de fato somente uma solução, ou seja, x' é igual a x duas linhas e ambos são iguais a quem? Iguais a 3. Nesse caso, a solução
dessa função igual a 3, ou simplesmente o zero, né, no caso, o zero da função, porque só tem um, o zero da função é igual a 3, porque ele está pedindo justamente a raiz ou o zero da função. Então a letra A e a letra B resolvida. Vamos ver o que pede a letra C. A letra C, prosseguindo na próxima página, ele quer o vértice da parábola definido pela função. Então nós temos aqui a letra C, nós temos aqui o vértice da parábola. Quem é o vértice da parábola? X do vértice e Y do vértice. X do vértice e Y do vértice. Nós vamos precisar quem vai ser a fórmula do X do vértice. A fórmula do X do vértice é menos B sobre quem? Sobre 2A. E a fórmula do Y do vértice é menos o delta dividido por quanto? Por 4A. Então vamos lá, voltar aqui na página anterior para encontrarmos o valor do A é menos 1, o valor do B é igual a 6 e o valor do C é igual a menos 9. Então nós vamos ter, só um instante, nós vamos ter o valor do A, nesse caso, igual a menos 1, o valor do B igual a 6 e o valor do C igual a menos 9. Colocando ambos aqui nesse X do vértice, nós vamos ter menos o valor do B, que é 6, menos o valor do B, que no caso ele é 6, dividido por 2 vezes o A. O valor do A, no caso aqui, o valor do A é igual a menos 1. Nós vamos ter aqui nesse caso menos 6, só um instante, menos 6 dividido por menos 2. Logo, nós vamos chegar à conclusão que o nosso X do vértice, menos com menos vai dar mais, aqui vai dar mais 3. 6 dividido por 2 igual a 3. E quem vai ser o nosso Y do vértice? O nosso Y do vértice, nós vamos ter menos o valor do delta. Você lembra que o valor do delta que nós temos no cálculo anterior, o valor do delta que nós encontramos foi igual a 0. Então nós vamos usar esse igual a 0, logicamente, porque nós estamos com a mesma questão. Então nesse caso, menos o valor do delta, que no caso vai ficar menos 0, dividido por 4 vezes o valor do A. O valor do A que nós temos aqui, menos 1. Aqui vai ficar menos 0, dividido por 4 vezes menos 1, aqui vai dar menos 4. 0 dividido por 4 é igual a 0. Ninguém faz jogo de sinal quando a divisão é igual a 0, porque nós não temos mais 0 nem menos 0. Logo, nós vamos ter o vértice formado por quem? No caso, o nosso delta ali deu negativo, o vértice vai formado por quem? Pelo X do vértice, 3, e o nosso Y do vértice, 0. Então, nesse caso, nós temos essa resolução. A letra D, o que diz a letra D? A letra D está pedindo a interseção com o eixo do X e com o eixo do Y. Nesse caso, o que eu quero dar a dica para vocês é, o gráfico dessa função, ele vai tocar somente uma vez no X. Por quê? Porque as raízes, nós vimos aqui, as raízes elas são iguais, ou seja, ela só tem uma solução, que é o 3. Então, ela só vai tocar aqui no eixo do X uma vez. Uma única vez nesse caso. Outra coisa, e como é que nós vamos encontrar o toque no eixo do Y, professor? O eixo do Y é o valor do C. Não esqueçam disso aqui, é o valor do coeficiente C. Nesse caso, o nosso coeficiente C aqui, no caso, é menos 9. Então, como vai ficar o nosso gráfico? A nossa representação. Nesse caso, nós vamos ter aqui um sistema de coordenadas cartesiano, no caso, o eixo sistema x, y, representando ele desse modo. Nós vamos ter o que agora? Veja, aqui nós temos o eixo x, aqui nós temos o eixo y. E aí nós vamos pegar a nossa solução. A raiz que nós temos, lembre-se, a raiz que nós temos é o 3. Então nós vamos botar lá no 3. O 3, mais ou menos, aqui nós temos o 0 como a origem, aqui nós temos 1, aqui nós temos 2 e aqui nós temos o 3. Com cavidade na letra A voltada para quem? Com cavidade voltada para baixo. Então nós vamos tocar, a parábola vai tocar onde? E outra coisa, veja, o nosso x, a nossa solução, x é igual a 3, e o nosso c, que eu acabei de falar, onde ele toca o valor no eixo do y, ele é quanto? O valor dele, ele é igual a menos 9. Então o nosso gráfico ele vai fazer essa volta e vai tocar onde? Vai tocar no menos 9. Então essa aqui sem escala
isso aqui é a representação gráfica. Tocou uma vez o eixo do x, por quê? Porque nesse caso aqui o delta ele foi igual a zero. Concavidade é voltada para baixo, por quê? Porque o valor do A é negativo. E ele tocou o eixo do y no menos 9, por quê? Porque é justamente o valor do C que ele toca o eixo do y. E a nossa letra dele quer saber o domínio e a imagem da função. Fazendo a recapitulação sobre o domínio e imagem da função, nós vamos ter o seguinte. Vamos lá. O domínio e a imagem da função nós vamos ter. A letra E, no caso aqui, toda função do segundo grau, o domínio dela são todos os reais. O que quer dizer isto? Todos os valores que você colocar para encontrar valores aqui, tanto para os que estão à esquerda da raiz, como para os que estão à direita, esse gráfico ele vai existir. Você vai encontrar valores no eixo de quem? Você vai encontrar valores no eixo do y. Então, o domínio é os reais. E a imagem da função, professor? A imagem de uma função tem a ver com quem? A imagem da função é o maior ponto ou o menor ponto que essa função projeta no eixo do y. Nesse caso, observe que nós não passamos aqui, nós não passamos do zero. O gráfico ele toca no eixo do x. Tocando no eixo do x, veja que ele não ultrapassa a parte superior desse eixo do x. Ou seja, a nossa imagem aqui nesse caso é sempre projetada no eixo do y. Não esqueçam dessa definição. A imagem sempre é no eixo do y. Então, nesse caso, como a concavidade é voltada para baixo e ela se limita na raiz do igual a 3, o nosso y pertencente aos reais está o quê? O y é o quê? Veja que essa função se limita para valores menores ou iguais a zero. No caso aqui, o zero é o valor que nós temos para quem? Para o y do vértice. Porque, na realidade, a função imagem ela está relacionada ao y do vértice. Nesse caso, menor ou igual ao y do vértice. Então, a definição para a nossa imagem, quando a concavidade é voltada para baixo, A menor que zero, a fórmula é essa daqui. Essa é a fórmula para a imagem. Se fôssemos aqui no caso A maior que zero, esse sinal de menor ou igual ficaria maior ou igual. Nesse caso nós temos uma concavidade para baixo. Nesse caso a nossa imagem y pertencente aos reais vai ser menor, o y, que é a imagem, menor ou igual que o y do vértice. O nosso y do vértice que nós encontramos aqui, ele foi zero. Então, y menor ou igual que zero é a nossa imagem. Então, a questão de número 6, ela é bastante abrangente. Veja que aqui na primeira pediu a concavidade, na segunda as raízes, na letra C pediu o vértice. A interseção, que é uma dica importante sobre o eixo do x, é quando ela depende do delta, e o eixo do y, ele depende do valor do c. O domínio de uma função do segundo grau sempre são representativos dos reais, e a imagem eu acabei de explicar como se define essa imagem. Então vamos ver a questão de número 7. Questão de número 7, ele está querendo o vértice dessa parábola. Nesse caso, nós acabamos de fazer uma questão sobre o vértice. Só para aprimorarmos mais, o vértice ele é formado pelo x do vértice e o y do vértice. Nesse caso, o nosso valor do Azinho aqui, ele é 2, que é o que fica perto do x ao quadrado. O valor do B é menos 4, o valor do C igual a 5. Nesse caso, nós vamos calcular aqui o nosso x do vértice, que é menos B sobre 2A. Nesse cálculo vai ficar menos o valor do B, que é menos 4, dentro parêntese, 2 vezes o valor do A, que é 2. Aqui 2 vezes 2. Menos com menos aqui você vai ter mais 4. 2 vezes 2 você vai ter 4. 4 dividido por 4 você vai ter 1. Então, o nosso x do vértice ele é 1. Nós já podemos até eliminar algumas alternativas. Então veja, x do vértice é o primeiro termo. Aqui é igual a 2, aqui é igual a menos 1 e aqui é igual a menos 1. Então está descartada a letra A, B e C. Ou é a letra D ou a letra E. Precisamos encontrar agora quem? O nosso y do vértice. E o y do vértice, que é o nosso segundo cálculo, ele tem a ver com quem? O y do vértice. O y do vértice ele é igual a quem? Ele é igual a menos o delta dividido por 4a. Então vamos calcular o nosso delta aqui no caso. O delta ele é igual a b ao quadrado menos 4ac.
O B, no caso, ele é menos 4, então aqui vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 2, vezes o valor do C, que é 5. Nesse caso, o nosso delta aqui vai ficar menos 4 ao quadrado, 16, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 5, igual a 40. 16 menos 40, nós vamos encontrar menos 24. Então, o nosso y do vértice vai ser igual a menos, nesse caso, o delta negativo. Nós estamos calculando as coordenadas do vértice, não raízes, é bom que entendam disso. O delta pode dar negativo sim. 4 vezes o valor do A, que é 2, 4 vezes 2. O nosso y do vértice vai ser igual, menos com menos, aqui você vai ter 24. 4 vezes 2 aqui embaixo você vai ter igual a 8. E 24 dividido por 8 você vai ter 3. Logo, o nosso vértice ele é formado por quem? Formado pelo 1 e formado por quem? Pelo 3. Então, nós temos o nosso gabarito aqui como sendo a nossa letra E. Então, na próxima sequência de questões, nós vamos responder a 8, a 9 e a 10 para fecharmos essa revisão completa sobre função do segundo grau.